noite, Liana. Eu que agradeço o convite. Fico muito lisonjeado de participar. Estou à disposição aqui de vocês. A gente vai dividir aí essa conversa com o Marcos, vamos falar de pragas nas lavouras de milho. E aí, em outro momento, a gente vai trazer ele de volta para falar na questão da soja. Então, vamos lá, Marcos. Eu queria que você falasse um pouco quais são as pragas mais comuns nas lavouras de milho, principalmente aqui na nossa região. Olha, nós podemos dividir em pragas iniciais, pragas de meio de ciclo, tá? E pragas de final de ciclo. Nós estamos falando aí de percevejo nas pragas iniciais e está vindo subindo muito aí, que é a cigarrinha. Da de meio, pragas de meio, nós podemos falar das lagartas, que elas já iniciam do meio para frente. E então, seja lagartas ela de cartucho, né? E para o final também é mais predominante lagarta, só que também o pulgão, tá? São, acho que, as principais pragas do milho que para nossa região é agravante. E quais são as mais agressivas, Marcos, né, que compromete mais as lavouras? Acho que a boca do agrônomo sempre vem um depende, né? Depende da pressão, porque cada praga tem um nível de controle, né? E um nível de dano econômico. Acho que não vamos entrar no mérito se é uma ou duas, isso é independente. Cada consultoria, cada situação de ambiente demanda uma análise mais criteriosa, mas uma praga que está vendo muito importante é a cigarrinha, né, que é a causa do enfesamento. E eu não sei para o norte do estado, que é uma região que eu não visito tanto, mas para o sul do estado já está sendo uma das pragas mais importantes hoje, pensando na cultura do milho, devido a nós termos variedades mais suscetíveis, variedades que são menos suscetíveis. Então já está sendo pontos de tomada de decisão do produtor para qual variedade escolher na hora do plantio. E a cigarrinha, ela afeta, aliás, as principais regiões produtoras do país, né? Hoje ela é um desafio para os produtores de grãos. Com certeza, principalmente para regiões que tanto produção de grão quanto produção de silagem também, ela agrava porque ela diminui o porte da planta, então você perde índice de área foliar, que é o que a gente mais precisa na silagem, além do índice de área foliar grão, e para a produção de grãos, ela causando enfesamento, dependendo do estágio que ela ataca, a planta não desenvolve. Então é muito, muito, muito agressivo e muito preocupante. Quais são os sinais em que os produtores devem ficar em alerta para identificar, né, que a sua lavoura está ali contaminada por uma praga, Marcos? Olha, analisando, assim, primeiro é a presença ou ausência da praga, tá? Os sinais, vamos falar assim, quando a gente vai observá-los, ela já causou o dano, né? Então, não posso falar que é a recomendação, mas a minha sugestão seria da gente iniciar o controle dela já no tratamento de semente, né? Que já é uma recomendação que eu uso. A gente inicia no controle com inseticida já no tratamento de semente para sugadores. E assim que germinado, esperamos chegar ali para os 4 folhas verdadeiras, que é o V4, para a gente fazer uma segunda aplicação focado na cigarrinha, para controle dela. Porque a cigarrinha, o que é o grande X da questão dela? Se ela iniciar o ataque assim que a plântula está ali, a gente chama de palitinho de fósforo, tem vários nomes, está enxoratadinha, que ela acabou de sair a plântula, e ela já der aquela picada, mesmo que seja picada de prova, ela já pode estar transmitindo. Lembrando que a cigarrinha, para causar problema para a cultura, ela precisa estar carregando o vírus, tá bom? E lembrando também que não é a mesma cigarrinha da pastagem, tá? É Dalbulus maides, o nome científico dessa praga. E então, assim, o interesse dela é que a gente foca no controle a partir do plantio, né, com o tratamento da semente e os iniciais, os estantes iniciais. Porque a gente só vai ver o problema dela, vamos falar assim, ali a partir de V6, V8, na hora que ela já começa a apresentar
os sintomas de enfesamento, seja enfesamento raiado, que parece como se fossem as unhas de gato passando na folha, como também um enfesamento que fica a planta toda enfesada, vamos assim por dizer. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da cigarrinha, ela reduz muito essa capacidade da planta de fazer a fotossíntese, né? Como é que ela ataca, como é esse processo de ataque e de reconhecimento dela? Na verdade, assim, Helena, não questão de fotossíntese, ela impede a translocação de nutrientes de forma interna. Como que acontece? A reprodução de vírus dela dentro da planta vai preenchendo internamente as plantas, basicamente entupindo, impedindo de subir. Por isso que ela fica raquítica, que ela fica pequenininha, você entendeu? Tá? Esse é o problema mais sério. É por isso que, se a cigarrinha ela só tiver dando problema, vamos falar assim, lá só apareceu na hora que já está embonecado, vamos falar assim, não vai ser problema para aquele estágio da cultura. O problema que ela pode acarretar é a pressão para uma próxima cultura dela vai ser muito grande, né? Então, o problema dela é no início. Para a cultura do milho, o problema maior da cigarrinha é no início, para aquela cultura que está instalada. Agora, se você deixar, ela começou no final, e vamos supor que por algum motivo vai fazer milho sobre milho, que não é o recomendado, mas tem situações que acontece fazer o milho sobre milho. Uhum. Então, assim, a pressão para essa próxima cultura vai ser muito grande, ou até mesmo para culturas próximas. Vamos supor que vai ter uma região que vai fazer safrinha, aí um vizinho plantou milho verão e um outro vizinho plantou milho de pivô, um milho de safrinha. Então, a pressão para aquela próxima lavoura vai ser muito grande. Esse é um grande problema. Marcos, a gente sabe que a margem de lucro líquido desse produtor de milho ela é curta, ela é apertada. E as perdas, eu queria que você falasse um pouco sobre essas perdas que a praga ela provoca na lavoura. Fizesse uma avaliação aqui junto com a gente, né, de quanto até pode chegar essas perdas já numa lavoura bastante contaminada. Olha, Helena, é muito complicado a gente falar assim. O potencial dela é sabe, devastar de 70% a 80%, depende da pressão, tudo vai depender da pressão, tá? Uma coisa assim que eu friso muito é que a gente tem que remediar, antecipar o problema. Isso é um ponto que eu sempre trago em relação a qualquer praga, independente se for a cigarrinha, se for lagarta, percevejo. Outra coisa que nós temos que prestar muita atenção em relação ao milho é que o índice populacional do milho é baixo, né? Então, quando você compara com a soja, que nós temos 200 até 300, 350 mil plantas por hectare, o milho a gente já está falando de populações de 50 até 70 mil plantas por hectare. Ou seja, se eu perco uma planta de milho, A proporção é maior, né? Isso, por metro, por hectare, vamos falar assim, eu perco uma planta por metro linear, nós estamos falando aí de mais ou menos 33% de perda, né? Então, assim, qualquer perda no milho é muito, né? Então, assim, é uma cultura que a gente tem que ter muita atenção, que a gente chama no nosso meio de timing, né? Que é o tempo exato de fazer aquele controle daquela determinada praga, daquela determinada doença, da gente estar fazendo. E assim, um modo que eu, Marcos, trabalho é de antecipar, de prevenção. Eu brinco que é melhor você prevenir do que remediar. Pois vamos falar desse passo a passo de prevenção, né? De acordo aí com o seu trabalho. Qual é esse passo a passo? Ele preparo do solo, uso da semente, né? De tecnologia. Fala um pouco para a gente como é que você costuma fazer com os seus clientes. Então, assim, nós temos diversos fatores em relação a isso que nós temos que analisar. Eu começo pela variedade, né? A escolha da variedade, você tem que olhar vários pontos, né? Primeira coisa é a fertilidade que você tem, né? O quão equilibrado está seu solo, para que comporte aquela variedade, que nós temos variedades mais rústicas, que exigem menos fertilidade,
temos variedades que existe uma alta fertilidade, um alto equilíbrio de solo. Então, tem que ter essa escolha. Nós temos também a escolha de variedade a partir de pragas, e eu estou falando só da cigarrinha. Nós temos escolha de variedades onde vai ter um fator de reprodução de nematóide menor, por exemplo, né? Que seria, o nematóide é um problema muito sério de todo o cerrado, não só do Piauí, nós estamos falando de todas as regiões produtoras. Então, é um fator que a gente observa bastante. Outro ponto é resistência a determinadas doenças problemáticas, né? Então, esse também é outro ponto muito pertinente de estar se observando. Após ter feito a escolha da sua variedade ideal, isso eu recomendo que você consulte um engenheiro agrônomo da região para que possa fazer todas essas avaliações, né? Após ter feito a escolha de variedade, tem que fazer uma análise de como é o histórico de índice de pragas, determinadas pragas, porque pode ser que na nossa região aqui no sul do Piauí ocorra uma determinada praga e no norte do Piauí já é outra praga, ou no Maranhão já é outra praga, independente. A gente tem que analisar todas essas questões também para tomar decisão de compra de qualquer defensivo agrícola, né? Após feito isso, eu acho que um dos principais pontos a serem observado é o cronograma, né? Nós temos que respeitar um cronograma, só que esse cronograma ele tem que ser reavaliado praticamente diariamente, né? Por que diariamente? Nós podemos ter aceleramento no desenvolvimento da planta, nós podemos ter um retardo no desenvolvimento da planta, de acordo com o clima. Então, tem que estar diariamente avaliando esse cronograma para fazer o melhor uso possível. Você falou aí da questão de prevenção, mas no caso aí já existe o problema, né? O produtor já tem ali a lavoura dele contaminada. Até que ponto ele consegue salvar, né? Aquela lavoura, aquela safra, né? Sempre ele tem que trabalhar já para a próxima safra. Fala para a gente. Não, com certeza tem. A partir do momento que você tem um problema, a gente tem que buscar a solução, né, Eliana? E a gente tem que avaliar o seguinte: a primeira coisa é a pressão, né, daquela determinada praga ou doença, né? E a partir disso daí, a gente tem uma tomada de decisão. Nós temos produtos defensivos, vou falar especificamente para pragas, que são produtos de choque. O que é isso, produtos de choque? Basicamente, bateu, morreu, né? O controle é imediato, né? E se não atingir o alvo, aí nós temos que prestar muita atenção na qualidade da aplicação, porque se não atingir o alvo, não vai ter o controle daquela praga. Então, nós temos aí, nós estamos com um problema de pressão alta de algum, seja cigarrinha, então nós temos que vir fazendo aplicações, dependendo da pressão, se for uma pressão muito alta, eu faço aplicações sequenciais de produtos de choque e finalizo com um produto que me dá longos períodos de residual, né? Um produto que vai agir por mais tempo. Então, se eu tiver uma reincidência daquela determinada praga, ele ainda vai estar agindo por algum período de tempo. Lembrando que a gente tem que fazer o uso de acordo com o que está na bula e fazer o uso consciente do produto. Tá? Pronto, a gente vai até falar sobre isso, porque esse uso inconsciente, né, ele gera gastos desnecessários, né, pode causar o desequilíbrio no meio ambiente e até causar resistência, né, em relação ao solo, não é isso? Isso assim, as pragas, em geral, seja praga, seja planta daninha, seja doença, elas sofrem pressão de seleção local. Tá? O que é isso daí? Se você tem uma determinada praga e você faz um uso de subdose, né? Vamos supor assim, um determinado produto foi recomendado que se jogue 300 ml por hectare. E vai lá e fala assim, não, vou colocar 200 que eu vou ter um controle satisfatório. Ao invés de controlar tudo, vai me controlar 80% e eu consigo passar daquilo ali. Gradativamente, você vai fazendo uma pressão de seleção local, né? Essa pressão vai criando indivíduos
resistentes àquele determinado ativo. É onde a gente começa a perder as tecnologias, né? Um dos pontos que fez com que nós perdêssemos uma tecnologia muito importante, que é o BT, né? Nós não perdemos ele totalmente, mas só que hoje nós temos já outras tecnologias que são muito mais efetivas no controle de lepidópteras, que são as lagartas. Mas nós perdemos porque nós não respeitamos, num geral, no contexto geral, tá? Nós não respeitamos vamos falar assim, tinha que ter 80% de plantas BT e 20% não BT dentro daquele talhão. Então, assim, acabou que a gente forçou a pressão e essa tecnologia acabou que não está sendo tão efetiva como as outras que teve que vir por conta da falta de efetividade dela. Então, a gente tem que prestar muita atenção no uso de qualquer produto, de qualquer tecnologia, para que a gente não venha perder essa tecnologia futuramente. E a importância do controle cultural para surgir um efeito, né, no combate e na redução das pragas, Marcos? Olha, quando você fala controle cultural, eu entendo plantas, isca, controle de forma, né, óleo de ninho, enfim, né? Assim, quando nós estamos falando, Liana, de pequenas propriedades, né, que a gente consegue fazer até um controle manual, se assim for necessário, ela é economicamente viável. Mas quando nós estamos falando de grandes culturas, né, de grandes áreas, acaba que o índice de controle não é satisfatório. Economicamente, ele não é viável. Você entendeu? Não estou falando que não funciona. Ele funciona, mas num âmbito gasto de grande, né? Um custo alto. proporções. Assim, você tem um custo e não tem uma efetividade tão boa, tão imediata quanto os defensivos que têm a tecnologia já própria e já desenvolvida há muitos anos para isso. Qual é hoje que você entende o maior desafio da produção agrícola, a produção, desculpa, de milho no Brasil no combate às pragas? Adequar esse trabalho, essa tecnologia ao trabalho no campo, a lavoura, uma assistência técnica ali mais presente, especializada com os produtores? Qual é esse desafio que você entende? Olha, eu acho que o produtor brasileiro, no geral, tá? Vou até falar um pouquinho mais geral. O produtor brasileiro ele evoluiu muito, muito mesmo, né? Hoje nós já temos fazendas que elas são tratadas como empresas, né? Eu acho que esse era o maior desafio da agricultura brasileira há anos atrás, vamos falar assim, há 20 anos atrás, por exemplo. Hoje, eu acho que o nosso maior desafio é produzir mais com menos, né? Tipo assim, deixar de abrir área e produzir mais no mesmo local. Acho que é um desafio que nós estamos conseguindo vencer, tá? Um dos pontos que nós temos de grande desafio no Piauí, em específico, é muita questão de legalização de áreas. Nós temos um problema sério com documentação. Acho que às vezes pode parecer que isso não influencia, mas influencia por conta de níveis de investimento. Então, um produtor que investir alto no estado, ele acaba por investir menos, fazendo culturas que exijam menos, por conta de risco, e atrai menos investimentos de fora. Então, isso acaba indiretamente influenciando. Agora, um desafio assim da agricultura, eu acho que a gente se adequar o mais rápido possível com as novas pragas que vêm acarretando. Uma das pragas que, apesar de não ser tão nova, mas que a gente está se acostumando a conviver com ela, é a cigarrinha, né? Ela é uma das pragas novas no milho, não tem muito tempo que ela está vindo assim forte, mas ela é uma praga que eu acho que é um dos desafios nossos para essa safra. Então, Marcos, muito obrigada, tá bom? A gente vai finalizando a nossa conversa por conta mesmo de tempo, eu agradeço, tá bom? Já te convidando a voltar